Olá, boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui unidos através da tecnologia, que possamos continuar a fazer este bom uso em busca dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. E hoje estamos aqui com o propósito de refletirmos juntos, embora à distância, acerca do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. O título desse capítulo é Não pôr a candeia sob o alqueire. E nós evoluiremos dos itens 1 ao 7. Por que Jesus falava através ou por meio de parábolas? E nós temos essa passagem lá no Novo Testamento, nas bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, bem na primeira parte das bem-aventuranças, no capítulo 5, logo após Jesus dizer que nós somos o sal da terra. Vamos contextualizar um pouquinho, né? Jesus cercado ali por uma multidão de aflitos, e certamente ele conseguia compreender e sentir o que se passava nos corações de todos eles. E aquelas pessoas o seguiam, muitos humildes, muitos doentes, e muitos não compreendiam o que ele falava, porque ele, na verdade, pregava um amor que ainda não tinha sido visto na humanidade, né? Ele pregava que nós tivéssemos compreensão, que nós tivéssemos paciência, mesmo com aqueles que eram considerados os nossos ofensores, os nossos inimigos. E aí Jesus, como todo bom mestre numa cultura oriental, ele fica numa parte um pouquinho mais elevada, né? Ele sobe num montinho, né? E senta-se, as pessoas ali em volta, e aí ele nos traz os lindos ensinamentos que estão lá no Sermão do Monte ou nas Bem-aventuranças, que é um código de conduta que deve nos orientar por toda a imortalidade. E lá no capítulo 5 das Bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 15, ele diz que não devemos colocar a candeia sob o alqueire, né, embaixo do alqueire, e sim que essa candeia ela deve ser colocada em um local que ilumine a todos. E vamos entender, né, que candeia era um objeto onde se queimava ali o óleo ou o azeite para iluminar, né, as residências. E o alqueire, que nós hoje entendemos como terra, à época era como se fosse um balde, né? Um balde grande, assim, cerca de 30, 35 litros, onde se guardava esse óleo, esse azeite, e havia um espaço ali para que a candeia ficasse junto com o alqueire quando estivesse apagado. E Jesus, até que parecendo um pouco óbvio, diz, olha, a candeia ela deve ficar numa parte onde ilumine todos, e não ali, né, embaixo ou junto do alqueire, não na parte de baixo, né? E aí Kardec, brilhantemente, ele nos traz, mas nossa, será que não é um pouco incongruente? Não seria, de certa forma, até um paradoxo, né? Se Jesus falava através das parábolas,
Porque ele fala que nós não devemos deixar a candeia, o velador, numa parte baixa, né? Então, vamos entender isso. Primeiramente, o que seriam parábolas? O que significa parábola? Quem quiser pausar aí o vídeo, pensar um pouquinho, pesquisar e voltar, tudo bem. Senão nós continuamos. Então, parábolas, nesse contexto do novo ensinamento, do Novo Testamento, dos ensinamentos de Jesus, parábola é uma história com um viés moral, que tem um ensinamento profundo. E para os judeus, as parábolas elas possuem 4 estágios, 4 níveis, né? Então, o primeiro nível é o sentido literal, é lermos e interpretarmos ao pé da letra o que está escrito. Evidentemente que não podemos fazer isso, porque a parábola ela possui um ensinamento ali muito mais profundo. Nós temos que nos debruçar literalmente em cima do que está escrito para buscarmos aquela elevação moral. O segundo nível que os estudiosos nos trazem é o significado figurativo, né? Então, poxa vida, eu estou lendo aqui, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Jesus nos ensinava no terceiro nível das parábolas. O terceiro nível é o nível filosófico, é o nível moral. Então, olha o quanto temos que nos aprofundar para começar a entendermos o que Jesus queria nos ensinar. E o quarto e último nível de entendimento da parábola é o nível espiritual. Certamente ainda se encontra muito distante de nossa realidade, né? Mas temos solução, estamos a caminho aí, né? E os estudiosos também nos trazem, e nós quando voltamos ali e lemos a partir do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando Jesus efetivamente ele inicia suas parábolas, seus ensinamentos através das parábolas, os estudiosos nos dizem que Jesus, na verdade, ele falava assim para ele não nos humilhar, para que ele não nos ofuscasse. Olha que bonito. Por quê? Porque quando estamos na escuridão e jogam um foco de luz sobre nós, muita luz ofusca. Então, certamente, em nossa infância como humanidade, nossa infância moral, nossa infância espiritual, não que tenhamos já nos afastados, caminhado muito, né, dessa infância, mas em nossa infância espiritual não tínhamos condições de compreender a profundidade dos ensinamentos de Jesus nas parábolas. E ele não fazia assim como consta lá no Velho Testamento. Jesus jamais fez acepção de pessoas, ou seja, ele não fazia diferenciação entre as pessoas. Só que aqueles que eram mais próximos a ele, eles eram moralmente, espiritualmente mais bem preparados à compreensão de seus ensinamentos. E ainda assim, muitos vacilaram, assim como nós ainda vacilamos, muitos sentiram medo, muitos ficaram em dúvida após a crucificação de Jesus. E se nós temos o que temos hoje acerca de seus ensinamentos, se o cristianismo chegou aonde chegou, foi porque lá atrás o apóstolo Paulo possuía um entendimento mais aprofundado, era letrado, ele se esforçou muito para que hoje tivéssemos essa facilidade de falar acerca dos ensinamentos de Jesus
e até dos Atos dos Apóstolos, enfim, e de todas as cartas de Paulo. Mas vamos voltar, né? Vou tossir só um minutinho. Desculpa. Então, Kardec ele nos questiona assim, poxa vida, mas Jesus fala que não devemos ocultar a luz, ou seja, o conhecimento, a verdade, que isso deve ir a todos, quando ele diz, né, para não escondermos a candeia, não colocarmos na parte inferior, né, junto ao alqueire, sob o alqueire. Mas então ele falava de em parábolas, parece meio estranho, mas não, né, muito ao contrário. E os benfeitores espirituais, em O Evangelho segundo o Espiritismo e no próprio Livro dos Espíritos, nos trazem isso, que é chegado o momento onde nada mais ficará oculto. E Kardec, sabiamente, na questão, se não me falha a memória, 627, em O Livro dos Espíritos, ele pergunta, se Jesus já esteve entre nós e ensinou tudo, qual é a função do Espiritismo? Teria lógica? Vou tossir mais uma vez, desculpem. E os benfeitores respondem que o Espiritismo veio aclarar o que estava oculto, porque os ensinamentos de Jesus, sendo através de parábolas, ele não teve a penetração muito abrangente em toda a humanidade, mas que o Espiritismo ele viria esclarecer a todos. E em nenhum momento os benfeitores espirituais disseram que o Espiritismo veio esclarecer os espíritas. E agora vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, já que o relógio é implacável, né? Nós, com todas as nossas dificuldades, nós temos que procurar nos esforçar para sermos essa luz em nossos lares, essa candeia. Quando falamos ali das residências na cultura oriental de 2000 anos atrás, essas residências prioritariamente eram simples e possuíam apenas um cômodo. Então a candeia, ela iluminava a todos. E nós devemos nivelar, regular a altura dessa candeia. Porque se nós colocarmos muito alto, não teremos acesso a essa luz, não vamos compreender. E se colocarmos apenas em um cômodo, nós faremos um grupinho ali, também não iluminaremos a todos. E Emmanuel nos diz que nós até podemos iniciar a nossa jornada evolutiva através da luz de alguém, da luz alheia. Mas o esforço, ele tem que ser próprio, tem que ser nosso. Porque a partir do momento que essa luz alheia se apagar, ou essa luz alheia deixar de vir em nosso auxílio, e aí? Então, sempre o Espiritismo, ou ainda mais, sempre Jesus, ele vai nos trazer para essa questão do esforço próprio. Tanto que ele nos ensinava através do exemplo. Ele, como tantos outros mestres da antiguidade, tinham belos ensinamentos teóricos, mas por que falamos até hoje de Jesus? Porque ele exemplificava. Então, quando ele nos fala para que coloquemos a candeia numa parte superior
para iluminar a todos, significa que aquele óleo, aquele azeite que comentamos lá no começo, é a nossa parte interna, é o nosso interior, que nós devemos fazê-los queimar. Queimar no sentido, o que significa isso? Que nós devemos, de certa forma, nos superar em nossos sacrifícios pessoais, em benefício de nosso semelhante. E evidente que isso não é simples. Evidente que temos as nossas desavenças familiares, pessoais, profissionais, mas temos aí o belo exemplo de Jesus e tantos outros lindos avatares que Deus permitiu que estivessem conosco de 2000 anos para cá, nos trazendo belos exemplos de simplicidade, de humildade, de harmonia. Nenhum deles teve vida fácil e ninguém disse que teria. Se lembrarmos os primeiros cristãos, né, os tidos cristãos primitivos, não tiveram vida fácil. Os primeiros foram até jogados nos circos para as feras, né, para os leões, e muitos deles com medo, mas iam cantando. Um belo exemplo de fé. E com toda a facilidade, inclusive tecnológica, que nós temos hoje em dia, como será que temos feito uso dessa excelente ferramenta chamada fé? Será que nós lembramos da prece? Será que nós conseguimos nos elevar vibratoriamente em pensamento e nos conectar com correntes espirituais superiores, de forma que esse auxílio chegue até nós? E se ainda não temos condições de sermos a candeia, se ainda estamos, né, no encalço ali na rabeira da luz de terceiros, quando vamos ter disposição de queimar o nosso óleo interior, o nosso azeite interior e sermos luz? Porque se eu sugiro, quem puder, ler a primeira parte das bem-aventuranças do Sermão do Monte, logo após essa fala, Jesus diz, ele pede que sejamos luz, a luz que iluminará o mundo com as boas obras. Quais têm sido as nossas boas obras? A reflexão dessa semana, como tantas outras, ela é muito profunda. Por quê? Porque ela nos obriga a nós deixarmos as máscaras de lado e olharmos para dentro. Então, ela nos obriga que não sejamos mais vítimas dos outros, que não criemos mais expectativas, mais justificativas para sermos os novos discípulos com Jesus. E aí, voltando lá no Novo Testamento e no Evangelho segundo o Espiritismo, essa metodologia de parábola, ela não era uma inovação à época de Jesus. Os profetas antigos, cerca de 1100 anos antes dele, já ensinavam através das parábolas. Por quê? Temos que ter em mente que Jesus não era cristão, Jesus era judeu. E era comum aos mestres judeus eles iniciarem o ensinamento, fosse para crianças, para adultos, através de parábolas, porque contando uma história fixa-se melhor esse ensinamento. E Jesus contava uma história porque, não tínhamos maturidade ainda para compreender seus ensinamentos. Se ele falasse, se ele jogasse muita luz de uma vez, nos cegaria. E outra, os benfeitores espirituais nos trazem que
Mesmo com todas as nossas imperfeições, a humanidade ela evoluiu. E desde o século XIX, há 2 séculos, portanto, nós temos condições de nos aprofundarmos nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. E muito mais do que isso, nós temos condições de praticarmos. Então, meus amigos, cada um de nós tem ainda um longo caminho na escadaria de nossas vidas. Alguns de nós estão no primeiro degrau, outros estão chegando próximo à escada, outros sentaram no caminho, outros estão deitados, exaustos. Mas o importante não é mais a velocidade, e sim a direção. Então, independente de qual seja a religião, independente de qual seja a crença, independente de qual seja a etnia, a opinião acerca de diversos assuntos cotidianos, a nossa função como os novos discípulos de Jesus, ou ao menos os pretensos novos discípulos de Jesus, é sermos a candeia que se esforça em iluminar um pouquinho que nós sabemos. Nós devemos compartilhar, devemos ser caridosos, acolhedores, porque é isso que nós ainda esperamos de nosso semelhante. Nós ainda nos relacionamos com essa relação de expectativa. Então, vamos também praticar aquilo que o Mestre nos ensinou acerca de vamos fazer para o nosso semelhante o que desejamos que eles façam para nós. O relógio já passou do tempo. Eu desejo que tenhamos todos uma semana de reflexões, né, de aprendizado, e que possamos, se não for hoje, que possamos amanhã ou depois de amanhã começarmos a queimar internamente esse azeite, esse óleo, esse alqueire, né, que fica lá no alqueire, para fazermos um pouquinho de luz, que seja uma chama, já é o suficiente. Porque uma chama num ambiente escuro, ela já dá uma direção. E esse ambiente escuro, o que seria? Somos nós que somos essa escuridão. Então nós somos a escuridão, nós somos o azeite ou o óleo, e nós somos a candeia. O que isso significa? Que tudo está dentro de nós. As ferramentas necessárias à nossa modificação de atitude, ela está aqui. E nós estamos aqui para sermos felizes, com percalços, mas para sermos felizes. E para sermos felizes, nós temos que olhar o nosso semelhante e encará-lo como irmão, independente se ele fez algo a nosso favor ou contra nós. Enfim, temos aí uma tremenda estrada a ser seguida. Eu desejo que todos tenham uma excelente semana, que, se possível, voltem lá no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se possível, leiam o começo lá do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o início das bem-aventuranças, com este olho clínico, para chegarmos ao terceiro nível de interpretação que as parábolas do Cristo nos trazem. Graças a Deus, nós hoje temos condições de compreender, pelo menos um pouquinho mais, o que Ele queria nos trazer. Então, tenham todos uma excelente semana aí. Fiquem com Deus.